Perdão. Como que você lida com isso? Você consegue perdoar as pessoas com facilidade? Você sente que tem alguma coisa dentro de você que você ainda não conseguiu perdoar? Bom, o tema do vídeo de hoje é esse e eu espero que até o final do vídeo você possa se abrir para uma nova compreensão a respeito desse assunto. Olá, eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, como de praxe, se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, eu recomendo que antes de você seguir para o conteúdo desse vídeo, que você pause, que você clique no botão vermelho aqui embaixo, que você ative as notificações e assim você garante que sempre que eu postar um conteúdo relacionado ao autoconhecimento, espiritualidade, física quântica, você vai ser notificado e você vai poder conferir esse conteúdo aqui no canal. Bom, então vamos falar sobre o perdão. E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar porque elas não entendem exatamente o que o perdão significa. Quando elas pensam nisso, elas acham que elas precisam concordar com o mau comportamento de uma pessoa, que elas precisam aceitar aquilo de ruim que aconteceu, ou então que de alguma forma, se elas perdoarem, elas vão ser fracas por estar cedendo. Mas o perdão, ele não tem nada a ver com você ceder, esquecer, desculpar ou concordar com algo de ruim que te aconteceu. O perdão é você se libertar, é você desapegar do passado. O perdão não é dado ao outro. E é aí que as pessoas acabam se confundindo. O perdão é dado a si mesmo. É você se libertar dessas amarras do passado, das memórias que te trazem dor. O perdão é, no final das contas, um ato de amor próprio. E por que a dificuldade em perdoar é tão grande? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando que o não perdão delas vai fazer com que aquela outra pessoa não tenha uma vida feliz. É como se eu quisesse que a outra pessoa pagasse aquilo que ela fez e aí eu escolho não perdoar. Mas elas se esquecem que a minha ausência de perdão não vai afetar a vida do outro. Não é o outro que se prejudica com a minha falta de perdão, sou eu mesma. E é muito fácil você entender isso que eu estou tentando te explicar. Porque pensa comigo, quando você não perdoa, o que acontece? Você guarda esse ressentimento dentro de você. Você fica com aquela imagem da pessoa ou do acontecimento repetindo inúmeras vezes dentro da sua mente. Essa imagem desperta no seu corpo uma determinada emoção, que pode ser a raiva, que pode ser o ódio, que pode ser a vingança, que pode ser a culpa. E essas emoções descarregam uma energia negativa, destrutiva. Você começa a liberar hormônios de estresse, hormônios que fazem mal para a saúde do seu corpo. E isso tudo é manifestado apenas dentro de você. Isso não afeta a outra pessoa. Você muitas vezes pode sentir aquele aperto no coração, aquela sensação desconfortável, porque todos os seus corpos sutis, o mental, o vital e o seu corpo físico é afetado pela sua falta de perdão. Então, quando a gente está falando em perdão, nunca é para libertar o outro, é sempre para te libertar. Porque o acúmulo do ressentimento, da mágoa, da culpa pela psicossomática já é comprovado que resulta em câncer, em tumor, dentro da pessoa que se recusa a perdoar. É a gente pensar que dentro aqui do nosso coração a gente tem um canal e esse canal recebe essa energia de amor da fonte criadora. A minha ausência de perdão vai fechando, obstruindo esse canal. E quem deixa de se manter conectado com o amor, com a fonte criadora, sou eu, e não a pessoa que me fez mal. E um ponto importante, aquela pessoa que você mais tem dificuldade em perdoar é aquela que você mais precisa perdoar. E aí é muito comum eu receber um tipo de pergunta que é: mas Cris, como que eu perdoo? Como que eu faço para me libertar disso? E aí o que eu gosto de dizer para a pessoa é que o elemento fundamental para a prática do perdão é a disposição em perdoar.
quando você realmente está disposto, quando você compreende que o perdão não vai tornar a vida da pessoa mais feliz, mais leve, nem vai tornar a vida dela mais trágica ou desafiadora, que o perdão realmente diz respeito à sua própria libertação, a você olhar para suas dores e falar: chega. Eu não quero mais que o passado interfira no meu momento presente. Eu não quero mais que as lembranças do passado corroam o meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos. Eu escolho a partir de agora criar uma vida de abundância, de merecimento, de amor, de cura para mim. Então, você começa a estar disposto a se abrir para a ideia do perdão. E é muito bonito a gente pensar que esse estar disposto pode ser comparado a uma metáfora do sol. Então pensa que você está dentro de uma casa totalmente escura. As portas e as janelas estão fechadas, mas do lado de fora o sol continua brilhando. Ele não deixou de brilhar porque você fechou a casa e escolheu ficar dentro da escuridão ali dentro. E no momento em que você fala: não, eu estou disposto a receber a luz do sol, e você simplesmente abre as janelas e as portas da sua casa, você continua no mesmo lugar, mas a luz do sol entra dentro da sua casa, ela te ilumina. É como se você estivesse mais perto dessa luz, mesmo que você não tenha feito movimento algum. E o mesmo acontece com o perdão. Só o fato da gente estar disposto já faz com que a gente abra as portas e as janelas do nosso ser. A gente não precisa ter caminhado, ter feito algum exercício, alguma prática, mas eu estar disposto é como se eu abrisse para essa luz do sol, para essa luz da criação iluminar o meu interior e me mostrar como que eu faço para me libertar dessa dor. Então você não precisa ficar muito preocupado em como eu vou fazer para isso ou para aquilo acontecer. Apenas esteja disposto. Esse é o primeiro passo fundamental para trabalhar o perdão. Depois, uma outra coisa que ajuda muito é a gente trabalhar com a consciência de que todo mundo faz o melhor que pode com a consciência que tem. Muitas vezes, aquela pessoa que te machucou nem tinha consciência de que aquilo te faria tanto mal. Ela, muitas vezes, por ignorância, não poderia ter agido diferente. E uma coisa que ajuda muito a gente a acessar esse perdão é fazer uma pesquisa de como foi a infância daquela pessoa. O que ela aprendeu? Quais foram as experiências que ela acabou sendo submetida na infância dela? Isso vai explicar muito o comportamento de alguém. E ao perceber que aquela pessoa teve um determinado tipo de pais, que ela viveu uma situação dolorosa na infância, que ela não aprendeu sobre olhar para suas próprias emoções, que ela não aprendeu sobre honestidade, sobre verdade, sobre compaixão, sobre tratar as outras pessoas com gentileza, a gente toma consciência que realmente ela não poderia ter agido diferente com a gente. Então isso remove aquelas cascas de julgamento, de preconceito, de rótulo, e faz com que a gente acesse um estado de compaixão e que a gente compreenda que aquela pessoa que nos feriu também está ferida. E depois que a gente se envolve com a história do outro, vai ficando muito mais fácil eu praticar algumas meditações, de eu praticar o Ho'oponopono, de eu fazer exercícios que me permitam ir cada vez mais fundo nesse perdão. E eu gosto de lembrar que o perdão não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Não é em um simples exercício que você realmente consegue se libertar de toda essa influência, de todas as dores que podem existir dentro de você. O perdão é um processo. E se você é gentil em aceitar esse processo, a jornada fica muito mais leve. Entenda que você pode conseguir trabalhar determinadas dores em um momento da sua vida, talvez em outras você ainda não esteja pronta, e tá tudo bem. Tá tudo bem quando você olha para aquilo e fala: ok, isso eu ainda não tô pronto para perdoar. Isso ainda me machuca, eu sei que me faz mal, mas ainda não é o momento de eu tocar nessa ferida. Então, ter essa consciência e essa atitude de autocuidado, de aceitar o tempo certo, de você olhar para cada ferida e fazer o tratamento necessário com o perdão, também é um ato de amor próprio. E no final, como que eu consigo saber se eu realmente perdoei?
Bom, um teste muito prático que traz pra gente essa resposta é a gente perceber se no momento em que eu compartilho aquela história de dor, se ela ainda dói dentro de mim. E tem um exemplo que eu acho fantástico, que elucida bem essa ideia de testar o meu perdão. Imagina que você teve uma dor de dente fortíssima e que você fez um tratamento de canal para curar essa dor. Um ano depois, quando eu te encontro, eu te pergunto: nossa, você teve, né, um problema no seu dente? Como que foi? E aí você vai me contar. Na hora que você conta que você sentiu aquela dor, que você fez o tratamento do canal, você apenas está compartilhando algo que aconteceu, mas você não está sentindo o seu dente doer. E o perdão é a mesma coisa, é eu contar a história que me trouxe dor, mas sem mais sentir a dor. Quando eu falo em perdão, eu não estou falando em esquecer aquilo de ruim que aconteceu comigo, mas não mais me sintonizar com a dor que aquilo me gerou no passado. A dor foi substituída por compreensão e por compaixão, e ela não me faz mais mal. Dessa maneira eu consigo saber se eu realmente perdoei aquela experiência, aquela situação, aquela pessoa ou até eu mesma em alguma situação do passado. Para te ajudar nesse exercício, eu cheguei a disponibilizar uma meditação para a prática do perdão direcionada aos nossos pais. A gente precisa muito trabalhar o perdão aos nossos pais, porque por mais incríveis que eles possam ter sido na nossa infância, eles não eram perfeitos e sempre fica, às vezes, aqueles ressentimentos, aquelas memórias de que, poxa, eu não fui tão amada, eu não fui tão aceita, os meus pais não puderam ficar tanto tempo, eles não foram tão presentes. E é muito importante a gente começar um trabalho de perdão, iniciando pelos nossos pais. Então vocês encontram aqui em algum link esse exercício, essa meditação que vai te ajudar a trabalhar o perdão com os pais. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha te feito olhar para o perdão com outros olhos, que você saia desse conteúdo estando mais disposto a praticar o perdão, compreendendo que na verdade é algo que você faz por si mesmo e não para uma outra pessoa. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se você achar que esse vídeo vai fazer sentido e vai ajudar alguém que você conhece, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Gratidão pela sua escuta e pela sua presença aqui no canal.